Olá, muito boa tarde. Por iniciativa do Papa Francisco, a Ucrânia e a Rússia são consagradas ao Coração Imaculado de Maria esta sexta-feira. Um clamor pelo fim da guerra, com uma estreita ligação à mensagem de Fátima, que é a mensagem de paz e que motiva a presença de um legado do Papa na Covadeiria para este ato de consagração. Uma temática acompanhada e estudada por Filipe Avilés, jornalista, que está hoje connosco e que cumprimento. Filipe, boa tarde, obrigado por estares connosco. Investigas de facto estes temas, agora no trabalho para a ajuda à Igreja que sofre, no seu escritório internacional, não é? Mas começava por te perguntar, Fátima, a mensagem de Fátima está cada vez mais ligada também a esta guerra na Ucrânia? Isso foi uma coisa que acho que apanhou muitos de nós de surpresa, Paulo. A minha geração cresceu a pensar que a mensagem de Fátima, no que diz respeito à Rússia, tinha-se esgotado com o fim do regime comunista. E esta decisão do Papa de voltar a consagrar a Rússia e a Ucrânia, agora por nome a Ucrânia, que na altura já estava integrada na União Soviética, a Nossa Senhora vem passar a ideia de que a mensagem não está esgotada e aplica-se ainda agora. E que os erros da Rússia que se espalhariam pelo mundo, que Nossa Senhora falou aos pastorinhos, que se voltam a repetir. E essa é o que escreve a Irmã Lúcia sobre a aparição de julho, não é? De 1917. Certo. E portanto, que esses erros, nós sempre identificámos esses erros com o comunismo, simplesmente, mas se calhar esses erros são também a dimensão imperialista do comunismo, que agora Putin está a tentar restaurar através desta invasão e com a sua ideia de uma grande Rússia que envolve toda aquela esfera de influência à volta e que compunha a antiga União Soviética. Temos aqui uma atitude diferente em relação ao fator religioso, né? Seja do tempo da União Soviética, do tempo do comunismo e agora de Putin. Agora inclui-se o elemento religioso na guerra? Sim, agora infelizmente inclui-se o elemento religioso. A União Soviética perseguiu de uma forma muito dura todas as expressões religiosas. A Igreja Ortodoxa Russa, que sempre foi o grande agente religioso naquela parte do mundo, sofreu terrivelmente com a União Soviética, foi duramente perseguida. A Igreja Católica, nas suas diferentes expressões, foi praticamente extinta. Portanto, havia inclusivamente uma igreja greco-católica russa que foi totalmente eliminada. Existem ainda hoje umas pequenas bolsas na diáspora, mas foi totalmente eliminada da Rússia, muito duramente perseguida na Ucrânia, mas sobreviveu, foi restaurada nos anos 90 e portanto, a religião sofreu muito, mas mesmo os soviéticos perceberam que não conseguiam eliminar totalmente a identidade religiosa. Exatamente, o sonho era esse, e, portanto, restauraram o patriarcado ortodoxo, colocando lá um patriarca que estava basicamente ao seu serviço. E agora, com uma Igreja Ortodoxa supostamente livre, libertada desse jugo, desse domínio comunista, infelizmente o que estamos a ver é uma aliança muito forte entre o patriarcado de Moscovo e o Kremlin. Portanto, repete-se um bocadinho essa fórmula. Agora parece que com um certo voluntarismo da parte da Igreja Ortodoxa que choca, e bem, muitas das pessoas religiosas do resto do mundo que compreendem, até por lições históricas, que quando a Igreja e o Estado se metem juntos na cama, como dizia alguém, normalmente o que sai são filhos muito feios. E é isso que parece estar a acontecer na Rússia. Também naquele propósito que Vladimir Putin vai afirmando para a guerra, de eliminar neonazismos que possam estar a surgir naquela região. Isto é o poço de contradições que nós estamos a ver sair da língua oficial russa é inacreditável. Portanto, por um lado temos o Putin a dizer que a Ucrânia está dominada por neonazis, sendo que a Ucrânia é o único Estado, para além de Israel, que tem um chefe de Estado judeu. Não só judeu, como descendente de vítimas do Holocausto. E a Ucrânia tem uma comunidade judaica importante e forte. Tem, sim senhora, neonazis, sabemos isso, tem até integrados nas Forças Armadas, sabemos isso não. Agora, que dominam o aparelho do Estado completamente é claramente uma farsa e uma manobra propagandística da parte do Putin. Portanto, por um lado temos isto, por outro lado, aquelas
aquela conversa dos globalistas que muitas vezes tem um tom antissemítico, portanto, os globalistas nesta ideia, nestas teorias da conspiração de que o mundo é dominado por globalistas, normalmente os globalistas são magnatas judeus que de alguma forma dominam as finanças, portanto, essa conversa toda também mistura-se com esta conversa dos neonazis e depois temos o patriarca de Moscovo a dizer, imaginem só, que outra hipótese é que nós tínhamos quando aqui num país vizinho eles até querem organizar marchas de orgulho LGBT, que é coisa que nós não identificamos normalmente com neonazis, com países dominados por neonazis. Portanto, é aqui um poço de contradições. É tudo uma forma de tentar mobilizar a população para apoiar esta guerra, sendo que aqui o argumento neonazi, historicamente, é muito importante, porque, de facto, a Rússia, a União Soviética, na altura, foi um elemento-chave para derrotar os nazis na Segunda Guerra Mundial. Dificilmente a guerra teria sido ganha sem o apoio da União Soviética, e ninguém perdeu tantos homens, mesmo em proporção à população, como a União Soviética. Portanto, na Rússia, atualmente, está muito viva a memória do que sofreram às mãos dos nazis. Portanto, quando nos dizem nós agora temos os nazis novamente à porta, facilmente esperam conseguir angariar o apoio da população. Para que possamos, enfim, contextualizar também a organização religiosa daquela região, que não é fácil. Que não é fácil. Mas pedia-te, Filipe Avilés, que nos, enfim, esquematizasses de facto a existência de igrejas autocéfalas, autónomas. Muito rapidamente, começando pela igreja mais pequena, mas mais próxima de nós. Existe na Ucrânia uma comunidade significativa, é uma minoria, 10% da igreja católica. Sendo que há 1% são da igreja católica latina, ou seja, de rito romano, como nós em Portugal, não é? Por alto, e na Europa Ocidental, e 9%, portanto 4 milhões de pessoas, mesmo assim, fazem parte da Igreja Greco-Católica ucraniana. Que também vemos muito presente entre nós em várias capelanias ucranianas. Exatamente, tem várias capelanias cá. Portanto, é uma Igreja Católica de rito oriental. Visualmente, em tudo parecida com os rituais ortodoxos, mas em comunhão com Roma. Pronto. Isso é uma pequena minoria, mas importante. Mas uma minoria importante, nem que seja porque sempre foi muito pró-ocidental e muito ligada ao Ocidente e, portanto, serve aí de uma ponte entre o leste e o Ocidente. E depois temos o resto que é ortodoxo. Temos em Moscovo, claro, o Patriarcado de Moscovo, não é? Que é a maior igreja ortodoxa do mundo ortodoxo. Estamos a falar aqui do mundo ortodoxo bizantino, ligado à tradição grega. E depois temos na Ucrânia também uma maioria ortodoxa, mas dividida. A lógica das igrejas ortodoxas sempre foi de uma organização étnica ou nacional. Portanto, cada Estado ou cada grupo étnico, a sua própria igreja, a sua própria hierarquia. Sendo que essas depois tinham normalmente um patriarca ou um líder com outro título, que estão em comunhão entre eles. Na Ucrânia, quando ganhou a independência, vários ucranianos disseram: nós queremos também ter a nossa igreja independente, sendo que tinham muito presente uma memória de perseguição por parte dos russos, da União Soviética, mas que era dominada por russos, e de grande sofrimento às mãos dos russos, então queriam uma separação entre as igrejas, porque também viam a igreja russa ainda manchada por colaboracionismo com a União Soviética. Formou-se uma igreja, depois outra, porque zangaram, independentes, mas não reconhecidas por mais ninguém no mundo ortodoxo. E manteve-se também uma igreja ucraniana ortodoxa da Ucrânia, mas com ligação ao Patriarcado de Moscovo, que continuou a ser maioritária. Ao fim de 30 anos desta realidade no terreno, o Patriarca de Constantinopla, que não tem o poder do Papa, não tem o mesmo papel que o Papa na Igreja Católica, mas tem uma grande importância e é considerado o primus inter pares, portanto, o primeiro entre iguais dos patriarcas ortodoxos, reconheceu a autocefalia, ou seja, a autonomia da Igreja Ortodoxa na Ucrânia, fundindo as duas igrejas ortodoxas que existiam na altura, que eram independentes, mas manteve-se a igreja ligada a Moscovo à parte. Portanto, neste momento o que nós temos é uma igreja ortodoxa ucraniana autocéfala, reconhecida por Constantinopla, mais alguns patriarcados, e uma igreja ainda leal a Moscovo, reconhecida por Moscovo e por vários outros patriarcados. Ou seja, isto cria uma cisão no mundo ortodoxo. É uma coisa muito complicada. E que tem também repercussões no próprio conflito, acredito. E que tem repercussões no próprio conflito, porque nós temos, portanto, uma igreja autocéfala na Ucrânia que tem sido estridentemente nacionalista na sua linguagem,
Eu recordo recentemente uma das proclamações do metropolita Epifânio, que é o líder desta igreja, no domingo do perdão da Quaresma ortodoxa, que não segue o mesmo calendário que nós estamos a seguir aqui, e ele dizia: atenção a todos os que pensam colaborar com os invasores, aguarde-vos um inferno juntamente com Judas. Ou seja, aqui, na linguagem não há aqui paninhos quentes. E por outro lado, temos o líder, o metropolita Onofrio, ainda ligado a Moscovo, que está aqui num papel muito difícil. Eu tenho prestado muita atenção às declarações dele, tenho estado a juntar todas as declarações dos diferentes líderes relevantes para esta guerra no meu blog pessoal, que é atualidadereligiosa.blogspot.com, e as declarações do metropolita Onofrio, aparentemente, eu diria que são das mais cristãs que eu tenho lido neste conflito, porque ele, por um lado, diz: nós somos povos irmãos, defende sempre a Ucrânia independente, condena a invasão desde o início, pediu ao patriarca Kirill para condenar a guerra, para usar a sua influência para tentar acabar com a guerra, coisa que ele não fez. Não aconteceu. Mas vai ao mesmo tempo apelando ao diálogo, à paz e à conversação, mas firmemente contra. Pronto. Eu outro dia falei com um padre ucraniano cá, falei-lhe disto e a resposta dele foi: isso é tudo fogo de vista, porque de facto no terreno os ucranianos, que são o clero pró-Moscovo, é claramente pró-Putin também e defendem toda a lógica imperialista do Putin. Não sei até que ponto é que isso é verdade, eu não estou no terreno, mas pelo menos as declarações do metropolita Onofrio têm sido equilibradas e ele está numa posição muito, muito complicada. Agora, o que é preciso compreender aqui é que, para Moscovo, Kiev é o berço do cristianismo em toda aquela região. Foi ali que o cristianismo chegou e depois se espalhou para este, numa altura em que Moscovo não existia, era um vilarejo. E, portanto, eles olham para Kiev como nós olhamos para Guimarães. Quer dizer, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista nacional. Com caráter fundante, não é? Exatamente, sendo que lá a parte religiosa e nacional são inseparáveis. E, portanto, é todo este discurso de Cirilo de dizer: não, somos um só povo, e aqueles heréticos que se querem separar, e é o Ocidente que está a virar a Ucrânia contra a Rússia. O que ele está a conseguir a longo prazo, infelizmente para ele, é consolidar a identidade nacional ucraniana. Quer dizer, ele e toda esta ofensiva, se havia algum ucraniano que tinha algumas dúvidas sobre o facto da Ucrânia ser um país independente, a partir do momento em que o nosso irmão nos começa a lançar bombas, rapidamente nós percebemos que ele passou de irmão inimigo. E, portanto, temos também essa lógica e depois temos uma guerra de poder entre Moscovo e Constantinopla. E isso há só um primo inter pares. Exatamente. Moscovo pensa como é que nós, que somos de longe a maior igreja ortodoxa no mundo oriental, não somos nós a desempenhar esse papel, têm o dinheiro, ou tinham, do Kremlin para financiar essas operações e tentam ir comprando a sua influência também em todos os outros patriarcados que estão neste momento à espera para ver quem é que vai sair por cima deste conflito. Penso que, se as coisas continuarem como estão, a Igreja Ortodoxa Russa poderá acabar por se encontrar de tal forma isolada que isso vai acabar por beneficiar tanto Constantinopla como as igrejas ucranianas, mas ainda é cedo para ver. Enfim, um problema de facto muito vasto, e nós temos ainda aqui neste programa de olhar pelo menos o texto do Evangelho deste domingo, que é uma marca deste programa em cada sexta-feira, mas há um assunto que temos de falar antes disso, que é nomeadamente o papel da Igreja Católica, do Papa, da presença da imagem de Nossa Senhora de Fátima na Ucrânia e, sobretudo, deste ato de consagração. Que repercussão pode ter, nomeadamente, esta vontade do Papa de consagrar a Rússia e a Ucrânia, seja no Vaticano, seja aqui em Fátima? Há uma frase famosa atribuída a Stalin, quando lhe disseram que às tantas o Papa opunha-se aos seus planos. Ele perguntou: mas quantas divisões militares é que o Vaticano tem? E a verdade é que o Vaticano continua presente e a União Soviética passou à história. Portanto, as pessoas que pensam que a dimensão espiritual nestes conflitos não tem qualquer influência, fariam bem em ver, por exemplo, o papel que o Papa João Paulo II teve no fim do comunismo na Europa Oriental. E, para quem acredita na mensagem de Fátima, o papel de Fátima já previa isso e terá desempenhado um papel importante nisso. Portanto,
Não sabemos. Agora, a primeira consagração da Rússia, na altura União Soviética, a Nossa Senhora foi em 84, o regime caiu passado 7 anos. Portanto, estas coisas não acontecem de um dia para o outro. O que é que acontece quando nós consagramos um país? No fundo, qualquer ato de consagração, por mais voltas teológicas que nós demos, é dizer, Deus, neste caso através da intercessão Nossa Senhora, este problema é demasiado bicudo para nós conseguirmos resolver sozinhos, confiamos neste problema, confiamos nesta questão, confiamos, neste caso, estas duas nações. E o Papa já o afirmou nesses termos mais do que uma vez em relação da Ucrânia. Deixamos isto nas tuas mãos. E penso que neste momento a situação está tão desesperada e tão complicada que de facto devemos todos esperar que esta consagração de facto dê frutos. Esperemos que sim. Eu acredito que sim. Já deu um fruto, que é dar ânimo ao povo ucraniano, dar ânimo a uma oposição que existe, que é corajosa e que tem sofrido muito também na Rússia, e criar uma ponte entre a Ucrânia, entre este mundo ortodoxo e o mundo católico. Sempre houve um grande temor por parte dos ortodoxos que Roma, quando falava em união, em reunificação, queria era colonizar. Penso que o Papa está a mostrar claramente que não é essa a intenção da Igreja Católica. O que a Igreja quer é uma união de coração primeiro, e eventualmente, se Deus quiser, uma união de facto, porque Jesus pediu que a Igreja fosse uma, como Ele e o Pai são um, mas não um takeover hostil. E este gesto, enviar para lá a imagem de Nossa Senhora, foi um gesto fortíssimo do Papa, que eu acho que mostra isso mesmo. E sendo que o propósito sempre é o da paz, é de que de facto terminem os conflitos armados. Eu falei há poucos dias com o Dom José Ornelas, precisamente sobre esta consagração, e ele foi claro e diplomático e disse, este ato não é uma consagração contra ninguém, é cumprir a mensagem de Fátima, que é uma mensagem pela paz. Isso diz respeito à Rússia, diz respeito à Eritreia, diz respeito à Etiópia, diz respeito a todos os conflitos do mundo, e aqui é mais um. É uma forma muito bonita de ver essa realidade. E creio que também é uma mensagem de paz, aquela que emerge do Evangelho que se escuta neste domingo. Nós já vamos pedir análise a esse texto ao Filipe de Avilés. Antes, vamos ouvir o texto que é proclamado nas Eucaristias deste domingo. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestilha, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo.
Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora estar com ele. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo. Disse-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. Filipe Avilés, um texto emblemático, como muitos do Evangelho, mas que comentário te merece no contexto atual? 2 pontos, Paulo. O primeiro ponto é o da dignidade do filho mais novo. Nós às vezes podemos olhar para este texto e pensar que o pai restaurou a dignidade do seu filho quando voltou a pôr-lhe as sandálias nos pés e deu-lhe a túnica, mas eu penso que o que este Evangelho nos mostra é que o filho, apesar de tudo o que fez, nunca perdeu a sua dignidade, porque a dignidade humana é algo inalienável, algo que nós não podemos perder por piores asneiras que façamos na vida. E numa altura em que sabemos, vem um novo governo e já foi prometido que vai voltar a questão da eutanásia, por exemplo, que assenta sempre numa conversa de perda de dignidade, acho que é importante lembrarmos isto. A dignidade não se perde, nem por decisões mal tomadas, nem por doença, nem por o que quer que seja. O segundo ponto também é muito importante e frequentemente passa despercebido neste texto, que é o papel do irmão mais velho. Este ressentimento do irmão mais velho. E todos nós corremos o risco de ser este irmão mais velho. E eu queria chamar a atenção agora para... Estamos a viver esta crise dos refugiados ucranianos. Estamos, felizmente, Portugal tem dado uma resposta fantástica. Pessoas oferecerem-se para irem lá buscar ucranianos e oferecerem as suas casas, abrirem as suas casas. Eu temo que esse entusiasmo acabe por passar. E, portanto, que caiamos na tentação de, como o irmão mais velho, dizer então e nós? Então e agora temos já casas, há escolas, há vagas, há ajuda financeira para esta gente, então e nós, que vivemos aqui e sempre estivemos aqui? Evitemos essa tentação, enquanto povo, enquanto cristãos, porque o nosso papel é abraçar o irmão mais novo e não lamentar-nos da forma injusta como ele está a ser tratado. E, infelizmente, tantas ocasiões existem para que este abraço aconteça. Filipe, agradeço muito ter estado aqui neste programa, também para esta análise ao texto do Evangelho e, sobretudo, para o contexto que esta consagração da Rússia e da Ucrânia que merece ser feito para compreendermos também o alcance que pode ter. Muito obrigado. Muito obrigado. Felicidades para o teu trabalho. Obrigado. Acompanhe a celebração da consagração da humanidade, sobretudo da Ucrânia e da Rússia, ao Imaculado Coração de Maria, em Fátima, através dos meios de comunicação social, nomeadamente na Agência Eclésia. Desejo-lhe uma boa tarde, bom fim de semana de paz e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.